voltamos aqui no Arquitetando com esses dois grandes personagens, Paulo Roberto e Jefferson Nogaroli, agora para falar um pouquinho de integração, multidisciplinaridade. Quem que conversa comigo a respeito disso? Vamos lá? Sempre o professor? Como que é isso? Como que uma cidade inteligente deve funcionar em relação a todas as áreas? Hoje não existe o sonho de um homem só, não? Hoje não é possível imaginarmos nenhum ramo do saber de forma isolada. O mundo contemporâneo, o mundo do século XXI, trabalha com a visão holística. Nós temos que ver o todo. Então, qualquer mexida que se dá, especialmente numa cidade, o planejamento urbano, o plano diretor, as novas diretrizes urbanísticas, as questões ambientais, tudo isso passa por uma interligação, envolvendo profissionais das mais diversas áreas. Essa multidisciplinaridade ela é vital no mundo contemporâneo e não se pode mais pensar aquela gestão antiga, aquela gestão formal, aquela gestão de um homem só, aquele que detinha o conhecimento, escondia o conhecimento. Quem tinha o poder era quem detinha o conhecimento e não compartilhava com ninguém. Hoje é uma postura proativa, o verdadeiro líder é aquele que compartilha o conhecimento, é aquele que reparte o poder, aquele que envolve seus colaboradores, e isso vale para a cidade. Nós tivemos um exemplo em Maringá, muitos anos atrás, numa determinada gestão, decidiu-se fazer um plano diretor e criou-se uma modalidade de eleição de delegados, onde esses delegados deveriam ter um número de votantes para que pudesse participar. Isso levaria fatalmente a um predomínio de um determinado partido político. O CODEM se mobilizou, as pessoas foram, participaram do plano diretor, e o plano diretor é o quê? Exatamente o encontro do cidadão com a cidade. Então eu teria que pensar macro diretrizes de saúde, de educação, de transporte, de lazer, de cultura, de agricultura, de indústria, de agroindústria. Então nessa visão multidisciplinar deveriam ser envolvidos todos os segmentos da sociedade e não pode ser um ato apenas do poder público, apenas do gestor municipal. Então ele tem que traçar macros diretrizes. E o Estatuto da Cidade criou exatamente esses instrumentos bastante valiosos para o gestor que enxerga, para o gestor que percebe a importância desse envolvimento da população. E é exatamente esse mundo novo, esse fantástico mundo novo, que todos estão convidados a participar. O que acontece com o jovem, hein? Essa eu estou pegando ele de surpresa porque a conversa está indo para um lado muito bacana. Então, o Dr. Paulo Roberto está falando aí de uma visão holística, dessa importância que cada um tem, de Maringá, uma cidade com um cidadão muito ativo. Gente, o que acontece com o jovem? O jovem, ele está entrando nessa onda toda, ele está ficando alienado. Qual que é o papel do jovem na sociedade nesse momento, que é um momento de transição? Como tudo na vida, sempre tem um lado luz e outro lado sombra. Então, eu acho que o jovem de hoje, ele dá de 10 a 0 na gente um monte de coisas. Eles são muito rápidos, ágeis, têm um coração diferente dos nossos. A grande maioria tem uma visão desse compartilhamento. Então, eu me lembro que quando nós fazíamos 18 anos, a coisa que um jovem mais queria era ter um carro. E eu até ficava assim, pô, meu filho vai fazer 18 anos, mais novo, e o bicho é meio, né, gente boa, mas é avião. Na hora que ele vier para falar comigo do carro, eu vou, não está nem aí. Se tiver, tá bom, se não tiver, desde que ele chega, né, então dá certo. Então, eu acho que é difícil você se colocar na situação de um jovem, porque eu fui criado vendo as pessoas andar de carroça. Que eu percebo é que tem muito mais facilidade. Eu costumo dizer que eu, o Paulo, a nossa geração, era tudo porco caipira. Nós era criado com casca de abóbora, resto de comida, essas coisas que você tinha que ser rústico para aguentar porrada. E essa moçada de hoje é tudo porco de granja, sabe? Até porque naquela época não tinha nem óleo de soja, né, Paulo? A energia vinha da banha do porco. Então, o porco caipira
era mais gordinho, valia muito mais naquela época. E aí o que acontece? Mudou, as pessoas não querem mais o porco caipira, elas querem lá o porco de granja, o sabor é outro, mas a produtividade é muito grande, eles produzem mais, mas comem ração, mas não pode pegar chuva, não pode pegar gripe. O que eu acho que esse jovem de hoje, nós temos que ajudá-los a encontrar um caminho do meio, que eles tenham essa coisa da produtividade do porco de granja, mas a rusticidade do porco caipira, porque eu vejo muito nem, gente que não quer estudar e não quer trabalhar. Existe a possibilidade de pensar numa cidade inteligente, numa cidade do futuro, na visão que todos nós temos de uma cidade do futuro, se não se trabalhar agora, emergencialmente, o fator educação? Sem dúvida, e isso é muito mais simples do que se imagina. Tem solução? Tem uma receita de bolo aí? Agora, tem uma receita de bolo. O primeiro ingrediente é acabar com a velha política. Nós não podemos pensar numa cidade do futuro com as concessões viciadas, com as licitações viciadas. Nós poderíamos ter um sistema de transporte adequado em Maringá, norte, sul, leste, oeste. E esse jovem usa esse sistema de transporte? Sem dúvida, não é sem mesmo? dúvida. Nós vemos o que acontece nas grandes cidades. Eu estive recentemente em Portland, no Oregon. Portland tem uma população de 1,5 milhão de habitantes e 1/3 dos automóveis de Maringá. Só que você tem um transporte público extremamente eficiente. Você tem um aplicativo no celular, você baixa o aplicativo, então eu quero, digamos, ir para Wayne. Então eu tenho um transporte, sul-norte, eu olho no aplicativo, ele vai identificar onde eu estou, eu simplesmente digito, quero ir para Wayne, ele diz, o próximo trem passa em 35 segundos. Eu tenho um VLT, por exemplo, que é uma solução barata, está pronto com esses canteiros centrais fantásticos. Então eu teria um VLT norte, sul, leste, oeste, e teria micro-ônibus alimentadores. O BRT norte e sul, você faria um sistema praticamente sem dúvida alguma. E com esse aplicativo, que agora acho que até a empresa concessionária de transporte coletivo de Maringá já está utilizando um para o uso de ônibus. Só que o que está ocorrendo? No período de pico, no horário de pico, no rush, o ônibus é horrível. Você tem superlotação. Nos intervalos, para baixar os custos, eles retiraram uma grande quantidade de linhas. Então ele demora muito, ele é ruim, a pessoa utiliza o automóvel, que é um crime. Queima de combustível fóssil, congestionamento, trânsito ruim. Uma cidade como Maringá, imaginar trânsito ruim em Maringá é uma coisa impensável. Por outro lado, eu teria uma quantidade enorme. A história do Wi-Fi. Os orelhões, em algumas cidades nos Estados Unidos, o orelhão ganhou uma nova vida. Já há uma experiência em Florianópolis. Hoje ninguém mais pega o orelhão para fazer uma chamada com ficha. O jovem nem sabe o que é ficha telefônica. Mas o que eles estão fazendo? Qual foi a sobrevida do orelhão? Ele é um provedor de internet. Você tem uma internet de alta velocidade, você chega no orelhão, coloca um cartão, um smart card, o tempo que você usou ele debita, e você poderia ter Wi-Fi na cidade toda. Então, tem alguns pontos que é necessário, volto a dizer, essa integração com a população. Eu também vejo, dentro dos jovens de hoje, que eles são notavelmente melhores. Sim, Por quê? A gente vê muito menos fumantes, vocês já viram isso? E o jovem, ele não joga papel no lixo na cidade. São mais cultos. Sim, são porque mais ele teve cultos, educação. têm acesso à cultura e de repente por aí através da educação que é a forma de conseguir fazer Ângela, cidade rica não é onde todo mundo tem um carro, é onde todos usam o transporte público, inclusive os que têm mais dinheiro.
Sem dúvida. Mas para isso, como você falou, tem que ter qualidade. A gente está cansado de quando vai viajar para fora do Brasil e achar muito divertido, inclusive, descer do aeroporto, pegar um metrô, sair no centro da cidade, andar 3 quadras e você está no hotel. Sem dúvida. Tá? É muito engraçado e é muito paradoxal, porque você sai de um país onde a moeda nossa não tem valor de compra e é mais barato em reais você sair de um aeroporto como acho que de Frankfurt, que eu tive lá, e Londres. Não, acho que de Munique. Munique. Você sai de Munique, quase 40 quilômetros, você vai de metrô, rápido, chega e vai pagar menos do que eu pago em Maringá por um táxi. Então, a tecnologia vai fazer isso por nós. Tá bacana esse papo, não saia daí, o Arquitetando volta em instantes. Você planejou sua vida nos mínimos detalhes. Cada projeto é formado por soluções que representam um estilo de vida, uma forma de ver o mundo e de se relacionar com o espaço onde se vive. Espaço modular, essencial, único, exclusivo, como você. 5 anos de garantia.